Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, há 8 dias atrás estávamos celebrando a maravilhosa natividade do nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo. E hoje, 8 dias após a sua natividade, celebramos a festa de sua circuncisão. Aparentemente, essa festa, sim, no calendário litúrgico tem um peso menor. É uma festa com aparente menor importância. Não é caracterizado entre as duodécimas e tampouco possui pós-festa. Mas esta festa é profunda e revela-nos grande esplendor da condescendência de Deus para com a nossa salvação. É por isso que nós cantamos o Isodicon na entrada: eis, vinde, adoremos e prostremos diante de Cristo, que se circuncidou na carne para a nossa salvação. De fato, para isso, nosso Senhor condescendeu em circuncisar-se. Afinal de contas, devemos nos perguntar imediatamente, agora, seguindo o sermão, qual o objetivo de nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo ter se submetido a uma circuncisão? Antes de responder essa pergunta, vamos mergulhar um pouco na história do Antigo Testamento e entender qual a origem da circuncisão. A circuncisão teve origem exatamente com o nosso pai da fé, Abraão. Assim como Deus forjava alianças com seus profetas, cada um conforme o símbolo, como é o arco-íris. Moisés, futuramente, a aliança da tábua da lei. Mas antes de Moisés, com Abraão, futuro pai de Isaac, avô de Jacó, pai das nações que haveriam de todas elas, ao serem misturadas com os filhos de Deus, haveriam de até mesmo gentios, misturados com o sangue do seio de Abraão, também iriam uma hora futuramente receber aquilo que era a revelação do Messias. E já naquele então isso tudo foi revelado a Abraão. E depois de ser testado na fé, o símbolo de aliança que Deus havia feito com ele após testá-lo, que queria agora estabelecer uma aliança eterna com ele e sua descendência, se deu através da circuncisão. Foi dito a Abraão que deveria cortar parte do seu prepúcio, a fim de que isso fosse exatamente esse derramamento de sangue, um símbolo daquilo que seria a aliança, agora que ele tinha com Deus verdadeiro e Deus verdadeiro tinha com ele. Isso foi pedido também que fosse repetido para todo israelita, macho, primogênito, homem, assim que nascesse, deveria também ser circuncidado e, além do mais, aos 8 dias de idade. Então, essa aliança com Abraão seguiu-se todo israelita, não imaginava-se nascendo e não indo aos 8 dias ser apresentado ao sacerdote, ao templo, para que pudesse passar pelo rito cirúrgico da circuncisão. É claro que o profeta Jeremias, já muito antes do Novo Testamento, já havia dito em seu livro profético a seguinte questão escrita: circuncidai os vossos corações. É aqui, meus amados cristãos ortodoxos, que começamos a entender qual o objetivo da circuncisão. Na condescendência para o amante da humanidade, para conosco, para toda a criação, ele utilizava de símbolos, para gradualmente aquilo que era inacessível à nossa compreensão, pudesse aos poucos, mesmo entre os israelitas, devagarinho, como modelos e protótipos, como uma sombra daquilo que viria a ser a revelação e o mistério do Messias, da nossa salvação. Como não havia ainda o preparo, era necessário que a mente, o coração, o espírito dos judeus fossem preparados primeiramente através de símbolos. E então é daí que vem a circuncisão. A circuncisão, o derramamento de sangue, cortar da carne, simbolizava exatamente uma outra circuncisão muito mais difícil de ser feita, aquela que é necessária para nós. Mas aqui já abre-se uma seguinte pergunta: como assim circuncisão para nós? O que é isso? Acaso alguém aqui no Novo Testamento é circuncidado? O que é que você está falando, padre? E aqui é que eu vos respondo que sim. Quem foi que disse que, ao menos, todo cristão ortodoxo, sim, também sofre a circuncisão. A nossa circuncisão não é derramamento de sangue.
A nossa circuncisão é espiritual e chama-se o batismo. Entendamos agora em detalhes por que o batismo é a circuncisão e no Novo Testamento, porque ele deu lugar a ela e absorveu ela completamente, ainda que sejam uma e a mesmíssima coisa. Abraão, quando foi pedido por Deus, alguém pode pensar, mas que coisa estranha, qual o objetivo de cortar o prepúcio? Derramava sangue e isso seria repetido com todo menino que nascesse, ao 8º dia seria apresentado, ali iria dar-se o nome daquela criança ao 8º dia. Como também nós temos o costume de, quando é possível, também batizar a criança ao 8º dia. Também isso é um costume da Igreja Ortodoxa. Às vezes isso se dilata para o 40º dia, às vezes quando é possível, mas de preferência nós também, em alusão exatamente à aliança com Abraão, somos estimulados a levar os nossos filhos ao 8º dia, se a sua saúde é boa, a ser circuncidado. Vale lembrar também que até os estudiosos hoje sabem que quando o bebê nasce, ele vai beber no colostro da mãe, no 8º dia em especial, ele chega no ápice de sua imunidade, e podendo evitar-se daquilo que, por exemplo, a limpeza do umbigo, ao mesmo tempo, quando Deus estabeleceu a questão do 8º dia, ele sabia exatamente cirurgicamente, sendo ele o criador da criação, que no 8º dia, ainda que a criancinha fosse recém-nascida, o corpo havia se imbuído de tal imunidade que o risco de infecção era mínimo. Qualquer pessoa antiga sabe que o 8º dia é um dia que é ótimo para poder começar a tratar o umbigo de maneira mais incisiva. Hoje em dia, até os umbigos, antigamente demoravam 15 dias, 40 dias. Hoje, com os novos métodos sépticos, antissépticos, se vê que a maioria das criancinhas hoje, 7, 8 dias, o umbigo já caiu. E, portanto, nós sabemos que a questão do 8º dia, primeiramente, temos uma explicação até mesmo biológica que, nesse dia especificamente, poderia-se fazer o rito da circuncisão, que o bebê estaria com risco mínimo de sofrer uma infecção naquela ferida que ali ficaria. Mas a pergunta é, qual o objetivo disso? Por que, o que a mente inescrutável divina havia pensado quando estabeleceu a circuncisão? Como eu vos dizia, era uma sombra daquilo que viria a ser todos os mistérios que seriam nos revelados gradativamente no Novo Testamento em relação à nossa salvação. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que a circuncisão era exatamente uma sombra daquilo que viria a ser a nossa mesmíssima salvação. Então não trata-se de um rito vazio apenas, de uma aliança, dizer eu confio em você, você confia em mim, e fazemos um pacto de sangue. Se corte aí, que eu me corto aqui, como um amigo, ou até irmãos de sangue se fala, é costume, que se cortam na palma da mão e dão um aperto, de maneira que os sangues se mesclaram e se dizem que para sempre possuem uma aliança de amizade eterna, foram feitos irmãos de sangue. Isso entre os humanos pode até ter alguma certa lógica, mas não para Deus. Deus não iria necessitar disso para dizer que iria proteger Abraão para sempre e toda a sua descendência seria abençoada pelo Criador através dessa aliança. Claro que não. O objetivo disso era uma sombra, um símbolo a respeito do cortar em nossa alma daquilo que são as nossas paixões, todo o pecado, aquilo que nos impede de ter um relacionamento íntimo com o próprio Criador. Então, o prepúcio, como símbolo de tudo aquilo que seria pecaminoso, prazeroso, que nos afasta do Criador, havia que ser cortado, como símbolo de que na nossa alma, todas as paixões que nós carregamos, que nós amamos elas, por isso nasce aí, amamos de paixão, ou seja, de fato amamos o pecado e infelizmente não amamos a Deus. Ao invés de odiarmos o pecado, nós amamos o pecado como nosso verdadeiro ídolo, nosso Deus e nossa verdadeira sintonia, harmonia de vida. E essa é a doença do homem, é o mal do homem, é o fruto de sua queda. É a consequência da queda de Adão. O homem passa a nascer e assim que ele começa a ir perdendo a sua inocência, ele passa a venerar e amar o pecado. Então, sendo assim, quando esse mesmo homem e essa mulher decidem batalhar pelo reino dos céus, pela sua justiça e seguir os mandamentos,
é necessário que ele se circuncide, porque é a única maneira de ele salvar-se. O que significa isso? Que ao escutar a pregação da palavra de Deus, que é a espada de dois gumes, que ao escutarmos ela desce, como diz São Paulo, penetra as entranhas de nosso ser, busca e vasculha tudo o que é semelhante a ela. Assim também podemos dizer que ao escutar a palavra de Deus, essa espada afiada de dois gumes, ela corta o homem ao meio. De que maneira? É ao escutar a palavra de Deus, o homem passa a ser estimulado pela força da pregação, pela fé que vai nascendo nele, a cortar dentro de sua alma o homem velho. E isso dói, e dói demais, e não é pouco. Qualquer pessoa que tem o mínimo exame de consciência, o mínimo nível de luta, peleia espiritual com o demônio, sabe que na hora que nós vamos renunciar aos nossos desejos, a nossa vontade, ou seja, todo o nosso homem velho, resumamos aqui nosso homem velho, nossas paixões, isso dói demais porque nós amamos muito as nossas paixões. Nós a veneramos, nós temos ela como a nossa segunda natureza. A humana e como segunda natureza interior o pecado e a nossa volição submissa a ele. A nossa vontade total entrega ao pecado. E quando nós vamos circuncidar o homem velho, cortá-lo de nós, não há emocionalismo, nem falso pietismo religioso que venha nos enganar, nós os cristãos ortodoxos, dizendo que é fácil, que basta se converter, aceitar Jesus, e sim, ou vou... Ainda mais os julgamentos que muitas vezes as pessoas, de maneira cega, colocam sobre outros. Eles mesmos não carregam o fardo de seus pecados, nem se desvincular de suas paixões, mas continuam dizendo, como pode ser? Esse aí batizou-se. Como pode dizer que está na igreja, que frequenta os ofícios e tem tal e tal pecado? Ora, isso é muito fácil de responder. É que na hora de nós circuncidarmos, não a nossa carne, mas a nossa alma, como aquela circuncisão da carne dói e derrama sangue, literalmente Deus quis mostrar a Abraão que conforme ele fosse progredindo nas ascendências das virtudes, da escada espiritual, e toda a sua descendência a partir daí quisesse ser fiel a essa aliança. Que aliança? A renúncia ao pecado e o abraçar da comunhão com Deus e seus mandamentos. Todos que viessem a fazer isso ao longo da história da humanidade iriam literalmente sangrar na alma, iriam doer tanto separado do pecado, mas sabendo que era necessário, iriam fazê-lo mesmo assim, lutando contra isso, e o resultado seria como um rasgar, não do prepúcio, símbolo das paixões, mas um rasgar do homem velho na alma. E isso realmente não é fácil. Literalmente nós sangramos em nossa alma, lutando contra as insígnias que o maligno deixou impressas em nós, das listras do pecado, que nós inclusive amamos e nos regozijamos. Esse então é o objetivo, o protótipo, a sombra da circuncisão, da qual depende toda a nossa salvação. Qualquer homem que não se circuncide em alma do seu homem velho não pode salvar-se, porque o homem velho ama o pecado. E o homem novo, que é que nascer em Cristo, através do batismo, a nova circuncisão, esse ele deixa o pecado para trás, ou morre tentando deixar o pecado para trás, cada dia morrendo aos poucos, pelo menos. Toda vez que o homem renuncia à sua vontade, nem que seja um segundo que ele conseguiu não pecar e não sair fazendo a vontade dele, e as instigações e inspirações do demônio, podemos dizer que essa pessoa não há outra palavra. Nós temos que ser sinceros. Todas as vezes que não fazemos nossa vontade, estamos morrendo para nós mesmos e para o mundo. E esse matar de nós mesmos, morrer do homem velho, é muito difícil, somente com uma pequena adaguinha, que vai circuncidando e cortando, assim como o sacerdote, com muita destreza, esticava a pele do prepúcio e rasgava aquele freio. Também esse freio que é o colágeno, vamos dizer assim, que gruda como um verniz o pecado dentro de nossa alma, também com muita habilidade, é necessário que o Espírito Santo de Deus possa também, com sua adaga espiritual invisível, cortar e separar o homem velho, através do poder da espada de dois gumes que penetra as entranhas de todo homem que escuta o poder da palavra de Deus, aquilo que é justamente o próprio verbo e sua palavra ficantes e imortais, possuem esse poder unicamente e exclusivamente de cortar o homem velho dentro de nossa alma. É claro que tudo isso era um protótipo daquilo que seria toda a vida do Messias e a instituição de nosso batismo.
Então vamos progredir mais um pouco e entender o seguinte. Então, no Novo Testamento, a circuncisão foi abolida? Não. Ela foi absorvida pelo batismo, porque agora a circuncisão, como vos expliquei, não é mais apenas um símbolo da aliança, mas sim aquilo que era o símbolo, agora chegou ao auge de sua revelação. No batismo, como nós entramos na pia batismal, o Espírito Santo, com o seu poder dos mistérios, dos sacramentos, esse mesmo Espírito, o qual derramou na igreja o dom do sacerdócio, através do Pentecostes, faz com que, de maneira misteriosa, Cristo mesmo abraça esta alma e a leva com ele mesmo, abraçada ao Hades, participando desta alma de sua morte, sua ressurreição. Então a circuncisão era uma imagem de como Deus iria salvar o homem. E como Deus salvou o homem? Através de sua morte e ressurreição. Então significa que no Novo Testamento participar da morte e ressurreição em Cristo é o próprio batismo, onde as 3 imersões significam os 3 dias que Deus passou caminhando pelo Hades e esvaziando as suas almas que estavam ali aprisionadas. Também simbolicamente as 3 imersões, porém não apenas simbólica, mas misticamente, fora do tempo e espaço, a mesma alma participa da paixão, morte e na 3ª imersão ressuscitou com Cristo, ao menos em sua alma. Agora, vamos entender se esse cortado homem velho que morreu no batismo e o nascer do homem novo é a circuncisão espiritual. Perguntemos-nos então, por que é que Cristo teve que passar pela circuncisão? Nós entendemos bem por que na época todos esses pecadores, descendentes de Abraão, também eram necessários para forjarem a aliança em cada um deles, também sendo eles totalmente cientes que eram pecadores, obviamente aceitavam a circuncisão como símbolo da renúncia do mundo, do paganismo, dos gentios, mas eis aí os israelitas, circuncidado em Cristo, no Verbo, no Messias, no Criador, no Altíssimo, no Todo-Poderoso. Agora, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que necessidade teria de circuncidar-se? Porque hoje nós estamos comemorando exatamente isso. A festa que aparentemente tem uma importância menor e um peso menor, mas que logo vos explicarei que isso é apenas da aparência. A circuncisão do Senhor, dela depende toda a nossa salvação. Então entendamos-nos. Qual o objetivo de Cristo? Sem pecado, tem que circuncidar. A resposta para isso é semelhante àquela que darei daqui a alguns dias, no dia da teofania. Hoje é dia 14, daqui a 5 dias nós estaremos celebrando o batismo do Senhor. Então nós estamos percorrendo nessas semanas de júbilo, tanto o seu nascimento, hoje estamos no 8º dia do seu nascimento, circuncisão, e daqui a mais 5 dias vamos correr para a sua revelação, quando o seu 30º aniversário, quando 30 anos de idade, foi para o batismo, para batizar-se, para a nossa salvação. A resposta por que nosso Senhor se circuncidou é a mesma que darei daqui a 5 dias. Por que, sendo isento de pecado, Cristo se batizou? Porque não era o batismo, ele que precisava do batismo, o batismo que precisava dele. E mesmo nosso Senhor sendo sem pecado, teve que realizar o batismo para nossa salvação. Assim também, nosso Senhor é necessário que não a circuncisão, ele não precisava da circuncisão, mas a circuncisão dele tinha que ser instituída para que pudesse ser cumprido os grandes mistérios que vos explicarei agora. Então, meus amados cristãos ortodoxos, vamos ver. Quando o menino Jesus foi levado diante do sacerdote por José o noivo e a Santíssima Ortodoxa Virgem Maria, vamos entender o seguinte. Primeira coisa, nossos santos padres nos ensinam, por que nosso bebezinho, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, permitiu-se ser levado para a circuncisão. Primeira explicação, porque para que nunca se dissesse que o Filho do Homem, enquanto caminhou sobre esta terra, aboliu qualquer pingo J-U-I da lei. Ao contrário, para que ele cumprisse toda a lei, ainda que a lei é uma maldição para o pecador, uma maldição ancestral, ele submetendo-se em todo de igual a nós, em tudo, com exceto o pecado, mesmo sendo isento de pecado, também submeteu-se ao jugo da lei. E se a lei pedia que deveria ser circuncidar um primogênito, um menino, ao 8º dia, e ali receberia inclusive o seu nome,
nosso Senhor para Lucas que dissesse que o Filho do Homem, quando andou sobre a terra, aboliu algo da lei, mas não cumpriu toda ela em si mesmo, ele também aceitou humildemente a circuncisão. Segunda explicação que nossos padres nos dão é que não é por acaso que também, além da questão biológica, óbvio, o 8º dia não foi por acaso que foi escolhido para o dia da circuncisão. Já era um protótipo daquilo que seria o símbolo do que significa o 8º dia no Novo Testamento. O que significa o 8º dia na linguagem espiritual? Não é o dia após o 7º. Biblicamente falando, o 8º dia sempre se foi simbolizado pelo dia do mundo que há de vir. E o dia do mundo que há de vir começou naquela primeira maravilhosa Páscoa do Novo Testamento. Não a Páscoa judaica, mas aquela em que nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, pela morte, venceu a morte e ressuscitou, inaugurando para sempre, não o dia após o sábado, que é o 7º de descanso, mas o 8º dia, o dia da ressurreição, que chama-se domingo, Dominus, o dia do Senhor, ou Voskresenie, em russo e eslavo, ou seja, o dia da ressurreição. Então, o fato de que a circuncisão foi estabelecida ao 8º dia, já era um anúncio profético de que o Filho do Homem iria derramar sangue, ou seja, ser crucificado, sofrer uma morte de cruz e sofrer em sua paixão derramando sangue, para poder ressuscitar ao 8º dia. Porque nós vemos que a terceira explicação de por que nosso Senhor submeteu-se à circuncisão é que esse derramar de sangue ao 8º dia simboliza também a sua morte e ressurreição. O derramamento do sangue, o fato de que ele seria crucificado. E que isso se daria ao 8º dia, porque também ele ressuscitaria após morrer. E ressuscitaria, estabelecendo, portanto, o 8º dia. E, junto com a explicação final, ou seja, o terceiro e último ponto final, é que o nome que foi dado a ele nesse 8º dia, não foi o nome senão Jesus, que na linguagem antiga hebraica significa Salvador. Então, significa, em um resumo, quando nós vemos o rito da circuncisão, estamos descodificando o quê? Nosso Senhor não aboliu a lei. Ele veio abolir a morte, não a lei. Cumpriu toda a lei. E nisso também cumpriu nele aquilo que seria toda a sombra que estava por trás desse modelo da circuncisão. Que esse menino derramaria sangue não somente ao 8º dia, o menininho, cumprindo a lei para não aboli-la, mas futuramente, no momento oportuno, também teria sua carne rasgada por chicotadas, seus braços e pés perfurados pelos cravos, sua cabeça rasgada e perfurada por espinhos, e o Filho do Homem erguido e abraçando toda a humanidade com seus braços distendidos na cruz. Isso seria o que a circuncisão estava sendo como um modelo oculto. E ele, óbvio, iria vencer a morte no dia após o sábado. Então significa que ele iria ressuscitar, vencendo a morte pela morte, dando-nos salvação através de morte e ressurreição. E, por fim, o terceiro motivo, que o nome que ele recebeu ao 8º dia, ou seja, foi Jesus, que quer dizer Salvador. Então, no 8º dia, ou seja, na sua ressurreição, através dela, ele nos salva, porque através da morte ele venceu a morte e ressuscitou. E as ferramentas de sua vitória sobre a morte, de nossa salvação, foram exatamente a sua crucificação, sua descida ao Hades e sua ressurreição. Então, Cristo nos salva, Jesus salva, ou seja, Jesus Salvador, nome dado ao 8º dia, símbolo da ressurreição, onde ele foi circuncidado na carne enquanto menino, ou seja, símbolo de sua crucificação também na carne, de sua ressurreição ao 8º dia, como motivo de nossa salvação. Jesus nos salva, como? Através de sua morte e ressurreição. Esse é o grande mistério, e por isso essa festa, que aparentemente parece ser de uma importância menor em relação aos 12, manifesta-se como um grande, profundo sentido teológico para o nosso ano, inclusive da passagem hoje, dia 1º de janeiro, segundo o calendário juliano, o ano novo, óbvio que significa que nós devemos iniciar o novo ano circuncidando nossa alma, não apenas nossa carne. Por isso a circuncisão é exatamente colocada no dia 1º de janeiro,
para que, passando o ano velho, nos circuncidemos também, não só do ano velho, com o homem velho. Iniciemos o ano novo, também agora, em Cristo, como homens novos, para uma nova vida e um novo ano. E todos os primeiros de janeiro, a igreja estabeleceu com a gloriosa festa da circuncisão, para que nós possamos nos animar e lembrar até cronologicamente que é hora de deixar o passado para trás, porque o passado devora qualquer um. Mas o nosso futuro está presente no presente. E é isso que importa, é agora, pensar no agora. O agora é que irá nos modificar para que possamos ir arrependimento agora e modificando nosso ser para participando em nosso batismo, que é a nossa nova circuncisão, não da carne, mas da alma, todos os dias recomeçarmos os votos de nosso batismo, porque nós temos os votos de renunciar e matar o homem velho, circuncidar a nossa alma, e nós quebramos esses votos constantemente, mas não há problema, deixemos o passado no passado, voltemos novamente a circuncidar com a espada da palavra de Deus a nossa alma, e deixando o homem velho para trás, assim comecemos o ano novo, também com vida nova. É óbvio, meus amados cristãos ortodoxos, que nessa festa nós ainda não podemos deixar de falar sobre o santo que no calendário hoje comemoramos, São Basílio o Magno, o Grande. Que podemos falar sobre Basílio? Deus dá-nos forças para poder falar, pecadores que somos, algumas palavras breves a respeito desse grande homem, Basílio, com a igreja cognominou grande. O que eu posso começar a dizer a vocês a respeito de Basílio, para não falar bobeiras? Primeiro, de quem era filho? Santa Emiliana. De quem era irmão? São Gregório de Nissa. De quem era neto? Santa Macrina, a velha, a grande. De quem era irmão? De Santa Macrina, a jovem, uma das primeiras abadesas da história do monaquismo. Toda a sua família era santa. Só isso já começa a dizer qual foi o ventre que gerou, qual foram os irmãos que conviveu, quem foi que lhe educou. São Basílio Magno. Para que tenha uma ideia, falamos primeiro de Macrina, a velha, sua avó. Na época que São Gregório Teólogo, alguns anos antes, estava combatendo todas aquelas malditas heresias, o começo do semi-arianismo e as heresias que estavam, inclusive, sendo colocadas, renomeadas dentro da igreja. E São Gregório Teólogo forjou sua confissão de fé, como hoje nós temos cada sínodo que vamos procurar, se vamos flertar ou não com esse sínodo. Primeira coisa, temos que ver o que ele crê, porque o ecumenismo tomou conta de tudo, junto com o quiprianismo, sergianismo e outras terríveis heresias, filetismo e outras coisas. É necessário nós ir o que esse sínodo crê, então qual é a identidade, a impressão digital de cada sínodo. Aí vamos ler essa confissão de fé de cada diocese, de cada sínodo, de cada metrópole. Então, naquela época, assim como hoje nós temos que fazer isso, Santa Macrina, a velha, a avó de Basílio, quando já era casada, tinha filhos e tudo, estava muito preocupada em que bispo poderia seguir diante daquelas heresias. Para alguém que diga que a igreja sempre foi unida, tudo foi um mar de rosas, mentira, não sabe nada da história da igreja, não sabe nada do que é o cristianismo. Essas pessoas ortovirtuais não sabem nada do que foi a história da igreja até hoje, quando custou sangue e dor. Se a história da igreja foi sempre amena, por que é que ocorreu o que eu vou narrar agora? Santa Macrina Velha, então, percorreu toda uma distância de dias e dias a pé, saindo da Capadócia, onde morava, para ir até Constantinopla, somente para encontrar São Gregório Teólogo e dizer: quero copiar à mão a tua confissão de fé, para que eu possa voltar à minha terra natal e ter o documento fiado à mão de que eu copiei à mão a confissão de fé de São Gregório, do bispo Gregório, grande lutador contra os arianos e demais hereges, e poder educar a minha família também nessa confissão de fé. Não havia avião, não havia carro, não havia revolução tecnológica, havia caminhar e ir a pé. Não havia fotocopiar, não havia PDF, havia copiar à mão. E ela fez isso e, preocupando-se com a educação da fé de seus filhos, voltou para a Capadócia e forjou neles a confissão de fé ortodoxa para aquele século então. Estamos aqui falando mais ou menos meados do século III, IV. Então, a partir daí, podemos falar também sobre Macrina, a jovem irmã de São Basílio. São Basílio, no começo de sua adolescência, ele foi dar seus conhecimentos clássicos. E ele não seguiu os conselhos dos seus outros irmãos e mãe, de que, veja, é melhor que você deixe isso para trás, vá direto, saciar sua alma com as bem-aventuranças e as virtudes.
mas ele, naquele momento, ele mesmo se arrepende muito, que na rebeldia da juventude, ele preferiu não seguir, na verdade, o conhecimento clássico. Ainda que Deus estava preparando também para a missão que ele teria, mas ele foi a ser ensinado nas cátedras e artes e filosofias e ciências liberais daquela época, tornando-se cientista. Só que depois que ele conheceu todo o conhecimento da retórica, da dialética, das artes, ele sentiu que sua alma era vazia e sentiu grande tristeza. Voltou para sua família e então foi para sua irmã Santa Macrina, a jovem, que naquele então, bem criada por Santa Emiliana, mãe de Basílio, de Macrina, de Gregório de Nissa, pôde ela, irmã dele, que estava instruindo, e no próprio quintal de sua propriedade ver criado o que seria o protótipo do que hoje conhecemos como convento, ela deu as primeiras instruções a Basílio sobre o que verdadeiramente uma alma necessita para saciar-se e unir-se justamente com o Criador. E isso realmente o tocou tanto que ele abandonou completamente o mundo e foi tentar ser um eremita, ganhando grande conhecimento ascético em várias cavernas e grutas onde ele pôde caminhar pela Capadócia. Mas Deus tinha um grande projeto para ele e, tendo em vista os entraves daquela geração, acabou fazendo o bispo, como também o seu irmão Gregório de Nissa estava em grande e terrível batalha contra os hereges. E aqui temos uma pequena introdução em relação a São Basílio. O que mais podemos dizer a respeito dele? Novamente eu quero enfatizar que as pessoas às vezes olham e pensam assim: essa época de Basílio é a época de ouro da igreja. A igreja ortodoxa na época de Basílio é uma época, imagina, uma época de glória, a chamada Golden Age. Não, não era uma época de ouro. Nós pensamos que é uma época de ouro por causa das pessoas que viviam naqueles séculos. Os grandes luminares, como Crisóstomo, Basílio, Gregório e os demais. Mas, na verdade, essas pessoas não estavam vendo nenhuma glória em relação à igreja. E o próprio São Basílio narrou ele mesmo, através de suas próprias palavras de testemunho, qual era o cenário que ele estava vivendo aflito no meio da igreja. Suas palavras são as seguintes, abre aspas, 2 pontos. Se querem entender o que é que estamos vivendo na igreja nos tempos de hoje, imaginem 4 frotas no oceano. Um oceano e 4 frotas marinhas que estão em formato de cruz, uma pronta para atacar a outra. Para completar, imaginem que está uma tempestade violenta e o mar quebrante projecione. Imagine agora que, para piorar a situação, tudo isso está ocorrendo à noite, numa noite escura sem lua. E então entenderão qual é o cenário que estamos vivendo dentro das batalhas da Igreja Ortodoxa. E quando perguntaram a ele o que seria o significado disso tudo, ele diz o seguinte: as 4 frotas são as seguintes que estão valendo dentro de si. Primeiro, nós temos imperadores. Infelizmente, Constantino morreu e seus sucessores não são confessores de fé como ele. São hereges e, inclusive, não contentando-se em suas heresias, perseguem nós, os ortodoxos, ao largo do Império. Depois, em relação ao que nós podemos dizer, os hereges que estão assolando a igreja, eles não só estão reavivando o arianismo e reativando ele numa nova empreitada, chamado semi-arianismo, muito mais perigoso que o primeiro, como estão mesclando o arianismo com outras heresias, ao ponto de que as almas estavam muito confusas, porque não se podia assimilar o que o bispo estava dizendo, o outro se contradizia em relação àquele, o terceiro bispo pensava diferente, e as ovelhas estavam perdidas, confusas, não sabendo em qual bispo crer, não entendendo qual bispo talvez tivesse a razão. Isso não vos lembra alguma coisa em relação ao século 20 e 21 que nós estamos vivendo? E as almas perdidas, para completar, possuíam também problemas dentro daqueles que não eram hereges e se mantinham ortodoxos. Havia um problemaço na época de São Basílio. Ele, que foi ordenado bispo para a diocese de Cesareia da Capadócia, não estava em comunhão com nenhum outro bispo do mundo, porque ele não estava satisfeito e em paz de sua consciência devido a um problema que existia entre os ortodoxos. Então, além dos arianos, imperadores, entre os ortodoxos, houve um problema da igreja de Antioquia.
Houve uma discussão entre São Melétios e São Paulinos, ambos santos, mas na época brigaram entre si em relação a algumas decisões, e eram argumentos contra contra-argumentos de uma das partes, de tal maneira que houve cisma e divisão entre a igreja de Roma, Alexandria, e a igreja de Antioquia. E Basílio preferiu ficar fora e não tinha comunhão com nenhum deles. O que aconteceu foi que, desses entraves, a igreja de Roma e de Alexandria preferiram apoiar São Paulinos em Antioquia. E a igreja síria, assim como algumas igrejas por volta daquela região também do Oriente, da Capadócia, resolveram apoiar São Melétios, da outra parte entre os antioquinos. E, infelizmente, o que ocorreu foi que Basílio não quis entrar nesse entrave, não estava satisfeito com isso, e, portanto, estava praticamente isolado, sem comunhão com nenhum dos bispos, nem os ortodoxos em sua época. Também não nos recorda o mesmo cenário que nós estamos vivendo nas batalhas, por exemplo, contra o nominalismo? Existem alguns bispos verdadeiros, que mantêm a verdadeira fé, mas, infelizmente, estão entrando na loucura de voltarem-se contra o nome de Deus. Na verdade, eles nem entendem muito bem o que estão fazendo e pensam que estão combatendo uma suposta adoração do nome por parte de, por exemplo, nós. Mas ao supostamente combater os supostos adoradores do nome, eles, sem saber, estão tornando-se atacadores e contra-glorificadores do nome de Deus. E isso é uma heresia terrível. O nome de Deus tem que ser glorificado porque ele é santo pela própria Escritura, mas há ortodoxos hoje em dia que conseguem estar livres do ecumenismo, debaterem contra o cristianismo, mas nesse entrave do nome começam a entrar em certas teologias muito relativistas, muito até palermas e ignorantes, superficiais, deixando de lado o misticismo, a teologia pura dos padres, e entrando em moralismo, que nós denominamos em sua palavra, o moralismo do nome, o nominalismo. Então, é o mesmo cenário, não existe nada de época de ouro, quando nós vemos a vida de São Basílio, que vos provei pelas palavras dele. E a quarta frota, que ele alegava estava em guerra entre os outros três, eram os próprios fiéis. Além de os imperadores perseguirem a igreja, além dos hereges estarem sofisticados, além dos ortodoxos terem briga entre eles, o povo ortodoxo em si havia caído na imoralidade. Não havia um só cristão ortodoxo que parecesse estar bem na cabeça, querendo seguir os mandamentos de uma maneira santa. E essa era a luta de São Basílio em sua geração. Morreu aos 50 anos de idade e se diz que sua aparência era acabada, devido a uma vela. Quanto mais alta a chama da vela, mais essa vela consome sua cera mais rápido. E como Basílio trabalhou incansavelmente percorrendo o mundo inteiro para tentar fazer com que os verdadeiros bispos ortodoxos se reunissem novamente, assim também sua vida foi gasta com uma vela que rápido se queimou. E aqui vem um grande ensinamento para nós, meus amados cristãos ortodoxos, sempre é muito emocionante para nós. Basílio morreu isolado e não viu nenhum dos frutos de seu trabalho. Isso para nós, especialmente missionários, que constantemente estamos desgastados, traídos, mal agradecidos por parte dos outros, que nós ajudamos, vendo nenhum fruto em relação à evangelização que colocamos. Sim, é isso mesmo, não devemos ver fruto nenhum. São Basílio não viu frutos de seus trabalhos enquanto estava vivo. Para que tenham ideia, somente 10 anos após seu falecimento, é que devido aos frutos de seus discursos, de sua instigação para que se unissem os ortodoxos e derrotasse de uma vez os arianos e conseguisse o povo voltar-se novamente a crerem em que é possível ser santo nessa geração mesmo passageira, como certo fiel perguntou a Basílio, tudo está de cabeça para baixo, os imperadores caíram, a igreja ortodoxa está dividida entre ela, os hereges se sofisticaram e o povo, para completar, é imoral. Será que já isso não é um indício que Cristo está para voltar, ó Padre Basílio? E ele disse, não. É que não interessa. Os apóstolos na época deles pensavam que Cristo voltaria em 7, 8 anos, desde que ele ascendeu ao céu e até hoje não voltou. Na verdade, nós devemos nos preocupar que isso é ou não o fim dos tempos. Sempre a igreja estará sob perseguição e problemas, dizia Basílio. Mas o sucesso dos ortodoxos
nunca dependerá do número ou quantidade deles, ou de como a maioria esmagadora é santa, mas de quão ativo são os poucos que restam. E isso é uma explicação que nós devemos guardar para nós, de não esperarmos ou medir o sucesso da ortodoxia em nossa geração, como hoje. Estamos em sábado, qual é a desculpa que as pessoas não vêm na igreja? Hoje é sábado, tecnicamente é um dia. Há alguns trabalhos, sim, eu entendo, meio turno, mas a grande maioria dos cristãos do Brasil não tem trabalho nenhum sábado. A grande maioria esmagadora pode vir na igreja, mas infelizmente nós vemos que as pessoas é isso. Hoje são gatos pingados que frequentam as festas, que mantêm as vigílias, que mantêm os ofícios e tem que lutar contra a pobreza, contra a imoralidade, contra as perseguições, contra a ascendência do ecumenismo, de maneira geral, das SES, contra os quiprianismo dos supostos verdadeiros ortodoxos genuínos de velho calendário, contra o nominalismo daqueles que são puros e zelotas, contra as investidas da nova ordem mundial, que cada vez mais vem adulterando e tentando impedir o costume e o comportamento piedoso de qualquer pessoa que queira ser minimamente voltada a Deus e à família. Todo lugar nós olhamos e não há nenhum cenário, nem nada está vantajoso para nós, nem tampouco é um cenário que prevê que nós viveremos com descendência. Tudo indica que nos próximos meses, nos próximos anos, nós viveremos e literalmente seremos acrisolados, como ouro no crisol, e comeremos literalmente, como diz o ditado em português, o pão que o diabo amassou. Porque poucos meses se passou, poucos dias se passou desde janeiro, e nós já vemos que o nosso cenário no Brasil mudou radicalmente. A possibilidade de sucesso econômico e social dependerá unicamente agora dos corações dos cristãos ou de pessoas de boa vontade que individualmente conseguirem se unir em uma comunidade maior que o seu egoísmo, que o seu niilismo, deixarem de serem palermas, mesquinhos e viverem para cima de si, porque o que mata, o que é câncer da humanidade é o individualismo e o egoísmo. Tire isso da humanidade, vem a prosperidade nata, independente de prática religiosa. Tire o egoísmo e o niilismo e veremos uma nação, uma cidade, um vilarejo prosperar e rápido. Não é investida de governos que vai mudar ninguém. Por isso, atentemos-nos que os próximos meses, os próximos anos, se tornarão cada vez piores em relação aos nossos costumes, a como manter a nossa fé, a como ter até mínima condição de renda, porque o poder aquisitivo vai ser enxugado, para que possa ver o novo mundial. Vocês perceberam, cada ano, cada semestre, o poder aquisitivo será diminuído. E quem crê no conto da carochinha, de que o capital financeiro é seguro, logo vai cair para trás. E esse é uma grande rasteira, porque tudo que nós conhecemos como sistema financeiro, logo vai ruir. Mas existem outros tipos de capitais. O capital do trabalho, o capital solar, o capital biológico, o capital da comunidade, o capital social de união, o capital da inteligência, da criatividade, das artes, do artesanato. Mas as pessoas são tão hoje robotizadas, são tão entristecidas, se saem de sua comodidade, que infelizmente não percebem que, na verdade, o mundo sempre será ruim, sempre foi, sempre será. Mas nós, aos geralmente São Basílio, devemos estar acima dessas questões, trabalhando como nosso poder de decisão. O poder de decisão é algo que o Deus deu ao homem para ele ser dono de seu próprio destino. Quem constrói a nossa vida e quem tem que dominar a nossa vida somos nós. Nós é que vamos para onde nós devemos direcionar a nossa vida. Esse pensamento de que nós sermos levados pela maré é um pensamento ilusório, de pessoas fracas, derrotadas, que vão segundo a maioria, porque eles têm um pensamento comum e genérico. É por isso que ele diz, eu vou conforme a maré. Como diz o ditado, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não há nada mais terrível que essa mentalidade. Isso é uma mentalidade de fracassado. Mas Basílio, o que aconteceu com ele? 10 anos após não ver nenhum fruto em vida, como também nós não devemos ver os nossos frutos, infelizmente, nós não veremos. É raro um missionário, um evangelizador, um cristão ortodoxo que vê frutos em sua própria vida. Mas depois Deus utiliza os frutos para quem entende minimamente de agricultura, nós dividimos a família ou os funcionários sempre em grupos de pessoas. É muito difícil que o que foi designado a semear e plantar seja o que vai ser especialista em colher. Assim como o que poda não é nem o que semeia, nem o que colhe. Os coletores são os que vão realizar a colheita.
E certamente, meus amados, nós devemos entender que nós somos os frutos, nós mesmos somos os frutos da geração antiga que veio à América Latina, veio à América do Norte, migrou, e nós já somos os frutos deles. Eles morreram sem ver os seus frutos, mas nós somos os frutos da geração antiga ortodoxa da América. Quanto a nós muito provavelmente não veremos nossos frutos, mas os coletores da próxima geração verão que nós deixamos sementes. Lembrarão com lágrimas e compulsão quando alguém contar a eles o que nós passamos, o que nós sofremos, que batalha travamos para que eles pudessem ter a fé que nós trouxemos como uma tocha, de Boston, de Seattle, de Nova York, seja de onde for, para a América Latina, para o Brasil, para o Paraguai, para a Colômbia, para o Guatemala, para o México, e onde quer que possa ir, que se espalhe ou não nos importa, ela já está aqui, a fé ortodoxa. Quem poderá removê-la de nós? Ninguém, nem mesmo o diabo, só a nossa própria negligência. Por isso, é exemplo de Basílio, perseverando até o fim, os frutos que ele plantou foram colhidos. Quais foram esses frutos? A igreja pôde se reunir novamente. O imperador veio à tona e convocou um concílio. Os arianos, semi-arianos e as heresias sofisticadas foram exterminadas. Utilizaram os padres das pregações de Basílio e seu irmão São Gregório de Nissa e outros grandes luminares se reuniram numa assembleia e foram detonando aquelas heresias daquela época, e esse encontro tem um nome, chama-se o Segundo Grande Concílio Ecumênico, que foi um fruto da semente que Basílio deixou em seus breves 50 anos de vida, percorrendo o mundo e tentando ensinar a eles o que era ortodoxia, o que era heresia, os detalhes. E então, 10 anos após sua morte, pôde-se realizar o Segundo Concílio e as pessoas puderam ter em mente as grandes realizações que Basílio pôde realizar e se relembraram dele como finalmente Basílio o Grande. Então, meus amados cristãos ortodoxos, lembremos-nos, portanto, que os frutos de uma geração são colhidos pela outra. E nós, em geral, somos os frutos de uma geração passada, que nos plantou e nos deixou algo já, um campo um pouco mais lavrado, um pouco mais capinado, um pouco mais aberto, para que nós não tenhamos que começar do zero. Por isso, felicito vocês pela festa da circuncisão de circuncisão da carne de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que pelas orações de São Basílio Magno possamos nós entendermos como podemos circuncidar a nossa alma, não a carne, não derramamento de sangue. Isso, Cristo não precisa de derramamento de sangue nenhum, mas ele precisa do derramamento de nossas lágrimas, precisa do derramamento de nosso ser, o cortado homem velho para fora de nossa alma. E nisso nós podemos ser pessoas que nossa geração seremos luminares, para que outra geração também possa vir a colher frutos indignos que somos, ferramentas inúteis, mas que se Deus quis usar, que sejamos servos ativos, pois, como dizia Basílio, o sucesso da ortodoxia não depende de números, mas de quão ativos sejam os poucos que mantêm fé. Pensamos em São Basílio a graça de mantermos a confissão de fé ortodoxa firme até o fim, e de que disso possa também depender a nossa salvação para a glória de nosso Deus. Amém. Amém.